Academia Star Trek apresenta a primeira Enterprise mostrada na série. A gente vai começar falando sobre a primeira Enterprise, primeira nave estelar Enterprise, primeira nave estelar que veio na série, tá? A nossa escolha pela ordem cronológica nossa não é da cronologia da história da série, mas sim da cronologia das datas de lançamento que foram feitas cada uma dessas obras, beleza? Ó, chegou a primeira Enterprise aí, galera. Aí, ó, tá vendo? Essa é a primeira Enterprise. Hoje a gente sabe, por exemplo, que a primeira Enterprise não é essa, né? Hoje a gente sabe que a primeira Enterprise, ela é a Enterprise do Jonathan Archer. Mas essa foi a primeira Enterprise que apareceu na série. Essa Enterprise apareceu em 1968. Tá aqui, ó. USS Enterprise NCC 1701. NCC 1701. Ela é de uma classe Constitution. Beleza? Vamos analisar o que essa classe tem de diferente. Ela permaneceu ativa por volta de 40 anos. Do ano 2245 até 2285. Exato. Veja, são 40 anos, né? São 40 anos aí. Se bem que, por exemplo, quando você tá vendo os filmes, tá vendo a série, eles dizem que ela durou em torno de 20 anos. Mas, na verdade, a gente tem que entender que esse lapso temporal, essas informações a mais ou menos de tempo, a gente tem que relevar porque essa é uma nave que viajava no tempo, né? Nesse período aqui, a viagem no tempo é algo meio que assumidamente possível, né? Isso é algo interessante na série também. Então, ela tem uma capacidade de aproximadamente 400 tripulantes, que você já sabe logo no começo da série. No começo da série, o Capitão Kirk já avisa. Então, dá uma olhadinha, essas janelinhas aí que aparecem, elas são relativas a um deck, a um andar. É um andar dessa nave. Então você pode ver que cada janelinha teria um serzinho lá, né? Imagina o tamanho de um ser humano ali, tá? Então é isso aí. Então você vê o tamanho dessa nave, é uma nave grande, por isso que cabe então 400 tripulantes, beleza? Quem foram os capitães? Tá aqui, ó. Começou com Robert April, que esteve à frente do comando de 2245 até 2250. E aqui a gente tem algumas imagens dele, né? Ele começa a ser comentado ainda na série animada, no The Animated Series, The Animated Series, onde mostra então aqui o Capitão Robert April em um dos episódios da série animada. Foi muito legal esse episódio aqui, onde ele comenta que ele foi o primeiro a comandar a Enterprise. Mas quando a gente assiste o Strange New Worlds, aparece aqui uma nova figura do Robert April. E tá aí, o Robert April aparece então no Strange New Worlds, que é uma das séries mais legais que parou na segunda temporada, tá indo agora pra terceira temporada, logo vai abrir, a gente vai comentar também. Logo depois do Robert April, né? Vamos lá, então, ele foi até 2250, aí em 2251 chegou então Christopher Pike, que a gente também conhece o Christopher Pike no primeiro episódio, no episódio piloto do Star Trek. E aqui tem a versão nova, já topetuda aí, do Chris Pike, o novo Chris Pike que aparece no Strange New Worlds também. Esse aí ele tá então à frente da Enterprise, mas na versão do Strange New Worlds, beleza? Então, repetindo, o Chris Pike assume então o comando de 2251 até 2263, muito bem. Depois dele vem o James T. Kirk, que a gente conhece já há muitos anos, é o clássico, é o que tomou conta da série no começo lá. E você pode ver que aqui ele está dizendo que ele assumiu de 2264 até 2269. Vamos ver aqui a imagem, que a gente já conhece ele aí, ó. Né? Esse aí é o clássico, certo? O William Shatner, tá aí, ó. Ele, né, aqui versão clássica. The Original Series, muito bem. E aí, beleza, depois dele, aqui a gente chama de Will Decker, né? Ou William Decker, certo? Esse cara, ele aparece no filme, né? Ele aparece no filme, no primeiro filme, né? Ele só ficou um ano só. Veja, então vamos lá. O Kirk foi até 2269, aí ele deu aquela parada, aquela missão de 5 anos que ele parou. Aí quem assumiu já foi o Will Decker, teve uma estruturação nova na nave, e aí o Will Decker assume. Além dele, claro, depois que acaba, né, no final do filme, do primeiro filme, o James T. Kirk, ele já assume, ele volta agora como almirante a tomar conta da nave. Agora ele com esse uniforme já de almirante. Então em 2271 ele reassume a nave Enterprise, né? Retira temporariamente o Will Decker para ele ficar imediato também, virar o imediato.
e tá tudo certo, tá tudo beleza. Só que, claro, depois acontece um monte de coisa, no final das contas, o James Kirk continua no comando da Enterprise. E ele segue no comando da Enterprise. Ele troca de lugar, então, com o Spock. O Spock se torna, então, capitão. O Spock, então, ele assume, então, a nave de 2277 até 2285. Na Ilha de Khan, ele era o capitão da nave. O Kirk, depois, ele teve que assumir, porque no próprio filme A Ilha de Khan, no finalzinho do filme da Ilha de Khan, o Spock acaba morrendo. Quando ele morre, aí quem toma conta de novo é o Kirk de novo, entendeu? Por isso que o Kirk ele volta, também no retorno de Spock, né? Beleza? Cada um dessas janelinhas, como a gente falou, são andares. Aqui é onde fica a área de comando, né? A ponte de comando fica aqui. Aqui nós temos as nacelles, né? De propulsão. Muito bem. Aqui embaixo, você pode ver que cada um desses quadradinhos aqui, dessas janelinhas, são janelinhas onde seres humanos, teoricamente, estão trabalhando aqui. E aqui, ó, são aqui, então você tem uma base aqui onde fica a engenharia, que é aqui embaixo. Por que temos naves auxiliares? Para que servem as naves auxiliares? As naves auxiliares na Enterprise é como se fosse pequenas formas de você explorar, né? Tipo, você atraca a nave estelar, porque é muito grande, né? 400 tripulantes lá dentro, fica numa área lá orbitando um certo planeta. Você quer explorar um planeta mais a fundo, mais próximo, você leva uma nave menor. Essa nave ela tem uma capacidade de até 7 passageiros, usado então para viagens curtas, beleza? Né? Ele vai ser pilotado por um oficial. Essa nave auxiliar, ela vai ficar atracado nas docas, mas na parte de trás da Enterprise é onde ficariam as docas, onde ficam, né, onde tem a carga, a descarga e também a entrada e a saída das naves auxiliares. Beleza, muito bem. Aqui a gente tem, o nome da nave é Galileu. Você vê que ele tem aqui nessa nave, ele tem uns pés de apoio para poder equilibrar, dependendo de onde ele vai pousar. Às vezes ele pousa em locais rochosos e aí ele tem que se manter, né? Tem que se manter equilibrado ali em locais rochosos. Então ele tem todo um cuidado aí, né? Tem suprimentos na parte traseira dessa nave. É bem interessante, entende? É bem interessante e funciona bem. Ele é usado bastante em vários episódios. Mas claro, tem um problema aqui, né? Que é um problema meio que comum, né? Que a gente vê é o problema das comunicações. A comunicação sempre dá problema, né? Quando você usa aqui. Ele tem um problema realmente de comunicação. Aqui a gente tá vendo o interior da nave, né? O interior da nave é esse, ó. Você vê aí, né? Parece que não é confortável não isso aí, hein? Mas beleza. Aqui é para você poder pisar, ou seja, pousar em um ambiente mais arenoso ou um estabilizador. Aqui é uma espécie de estabilizador de ângulo, né? Para você. Então aqui você vê, se essa nave pousa em um local que tem muitas rochas, ele consegue equilibrar, né? Isso é interessante mesmo, né? Esse é um dos cuidados que ele tem. Então você pode pôr suprimento na parte de trás, né? Enfim, esse é o interior da nave Galileu. Essa nave então é uma nave auxiliar, certo? Vamos lembrar que é uma nave auxiliar, beleza? Muito bem. É uma nave auxiliar. Essas naves auxiliares são as que saem das docas, elas ficam atracadas nas docas. Aqui a gente mostra a nave já em dobra. Toda vez que eles estão voando em dobra, né, numa velocidade de dobra, o vídeo aparece essas estrelas, pseudo-estrelas, ou rochas, enfim, em forma de traços, né? E aí, beleza. Agora, por que eu tô mostrando aqui? Porque aqui a gente tá mostrando o fundo. Aqui o fundo, você pode ver esse fundo aqui, ó. Esse fundo que tá aparecendo, aqui, ó. Esse fundo aqui, eles são as docas. Então é aqui que estão as docas. É daqui de onde saem as naves, é daqui de onde entram faz tipo a carga, descarga, enfim, de suprimentos e tudo mais. Tudo entra por aqui. Se liga que legal essa imagem. Essa imagem eu acho muito legal, que é uma imagem que mostra como que é realmente dentro da nave, dentro da sala de comando. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que acontece? Aqui você tá vendo de camisa amarela, camisetas amarelas, camisas amarelas, indicam aqui, o que tá aqui na poltrona é o capitão, o que tá na frente é um dos navegadores, né? O cara que vai estar tomando conta do leme. Os de vermelho são engenheiros ou especialista em comunicação, né? E os de azul, ou eles são de ciências ou de saúde, beleza? Se a engenharia é o coração da nave, a gente tem que lembrar que a ponte é o cérebro. Em todas as naves da classe Constitution possui a ponte localizada no deck 1, ou seja,
no primeiro andar lá em cima, porque eles contam o primeiro andar de cima para baixo. Olha só, a cadeira do capitão. Olha só que legal isso aqui. Esse aqui é um esquema da cadeira do capitão, né? E o que tem na cadeira do capitão pra gente analisar aqui, que eu acho que é legal, né? Tem muita coisa aqui. Ela é uma cadeira giratória, tem controles ali nos braços, acesso aos comunicadores da nave, entende? Você lembra que, tipo, nessa nave aqui tinha vários comunicadores dentro, né? Tipo, em várias áreas. Caixinhas de som que eram comunicadores, que faziam contato direto com a área de comando. Então o comando podia mandar um comunicado geral, né? Alerta, tal, aquela coisa, tudo daqui, dessa cadeirinha aqui. Beleza. Tem uma linha direta com a enfermaria e com a engenharia. Direto, beleza. Aí isso é o básico que tem. Agora vamos ver os controles que tem. Ó. Tá aqui, ó. Cadeira. Ó, quem tá aí? O Capitão Kirk, né? Tá ali de boa, tranquilo, beleza. Aí vem aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha agora nos controles que tem na cadeira. Veja, controles manuais presentes no braço. Entende? Ali você pode liberar as docas, liberar ou proibir a saída, enfim, né? Ativar a tela principal. Você pode fazer com que aquela tela principal seja ativada, né? Comece a aparecer informação que você está querendo mostrar direto ali na tela, né? Principal. Isso é bacana. E aí, beleza? Você tem aqui uma parte interessante. Essa coisa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa parada amarelinha aqui, ó. Isso aqui, o que é? Isso aqui é uma espécie de cartucho, cara. É como se fosse o pendrive, vamos dizer assim. Nessa época aqui, o que tava pegando ainda tava começando as fitas magnéticas. E aí eles imaginavam, então, né? Na época nem tinha disquete e tal, mas eles já imaginavam que se tivesse coisas pequenininhas, você podia armazenar um monte de conteúdo, um monte de informação. E isso aqui seriam esse monte de informação. Seria o que seria um disquete no futuro depois, porque isso aqui foi feito em 1969, né? 65. Não, 68 foi que lançou. Mas certamente foi pensado bem antes, né? Então, beleza. Muito bem. É isso aí. Aí aqui embaixo tem um comunicador. Aqui é outra coisa interessante, né? Hoje a gente acha isso aqui meio estranho, né? Mas aqui, por exemplo, se qualquer assunto de imediato, você pode falar direto aqui e todo mundo fica ouvindo, né? Como se fosse um viva voz geral do capitão aqui, né? Isso é muito legal. E tá vendo? Ó, tem um leitor de microfitas, né? Alerta vermelho e amarelo, que é esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui em cima no painel, ó, alerta vermelho. Beleza? E esse aqui é o alerta amarelo. Beleza? Aqui, ó, os comandos, aqui, ó, a mão do capitão, né? Eu não sei qual capitão aqui, tanto faz, mas aqui é a mão do capitão, por exemplo, acionando o alerta amarelo. Quando ele quer fazer o alerta amarelo, ele aperta no botão lá, alerta amarelo, beleza? Quando ele quer um botão alerta vermelho, ele aciona ali, alerta vermelho, a nave inteira fica preparada para ataque e tudo mais. E aí você tem logo abaixo, então, essa parte amarela aí né, são as fitas, chamadas microfitas, onde teriam os dados que ele poderia ouvir ou ver na tela. Ele pode ativar ou desativar a tela principal, que seria o telão que tem ali na frente, que na verdade aquele telão mostra o que está na frente da nave, mas ela pode ser obstruída com imagens do que ele quiser, né? Isso é muito interessante, como se fosse a primeira televisão gigante tela plana, né? Beleza? Quando entra em dobra sempre tem esse jato aí. Muito bem. Seguindo, a gente tem agora aqui o controle de voos interestelares, navegação e combate. São aqueles dois que ficam na frente ali do capitão, né? Onde ele consegue ver, né? São as naves. Aqui é onde vai ter, então, o timoneiro e o navegador, né? Aquele cara que vai, então, acionar, né? Que vai disparar os photon torpedos, ou seja, os torpedos fotônicos, né? Vai acionar os phasers e tudo mais, tudo aqui. E também é onde eles vão falar, olha, preciso ir, né, tantos anos-luz, sei lá, a bombordo, este bordo, enfim, né, tantos, e aí vai seguindo. Aí tem os mapas de astrometria e tudo mais. Aqui, os comandos, tá tudo certinho. Agora vamos falar dos armamentos, vamos ver? Aqui, ó. Ainda não, esse aqui, na verdade, a gente só viu um comecinho. Esse aqui é um armamento, esse é um photon torpedo que a gente falou, um torpedo fotônico, que a gente vai falar dele já já. O que acontece aqui, ó? Temos aqui as docas, onde estão, por exemplo, ali as naves que a gente falou, naves auxiliares, a nave Galileu, tá ali, ó, aproximadamente o tamanho dessa doca, se ligar o tamanho dessa doca, o tamanho é aproximadamente de um campo de futebol, então é de 1 hectare, mais ou menos, certo? Então, usado para manutenção de equipamento e para reabastecimentos também, né? Toda vez que você vai precisar ter lançamento ou pouso, carga ou descarga, se tem uma despressurização aqui acontecendo.
Beleza? Muito bem. Aí vamos falar então dos phasers. Olha aí. Phasers são armas. E aí você pode usar essas armas da seguinte forma. Se liga. Se tiver em órbita de um planeta, um operador pode usar os phasers para destruir ou desintegrar totalmente alvos grandes, como cidades, ou alvos pequenos, como uma casa. O alcance é de 300 mil quilômetros. Olha só esse tipo de armamento. Outro é o Photon Torpedoes, ou torpedos fotônicos. Esses torpedos fotônicos são usados quando a galera tá viajando numa velocidade de dobra, né? Porque é aquela história, né? Fótons viaja na velocidade da luz, né? Enfim, são as viagens dos caras lá, que é muito legal, que a gente depois vai falar do lado físico, do lado, né, científico do lance, mas a brincadeira aqui é falar sobre quais eram as ideias que eles tinham sobre a ciência na época. Então, esse aqui, por exemplo, é um torpedo fotônico. O que seria isso? Usado para se defender quando estão viajando em velocidade de dobra, gerando pacotes de energia, fótons, né? Fótons são pacotes de energia, gerando pacotes de matéria e antimatéria que causam impactos de grande energia, certo? O alcance é de 750 mil quilômetros, né? A distância é bem grande mesmo, consegue destruir muita coisa. Agora aqui, por exemplo, a gente tem aqui a parte de escudos, né? Os defletores. Aqui são escudos defletores que vão proteger a nave, né? Contra ataques deliberados, né? De outras raças, né? De vilões, de inimigos, ou então de choques com asteroides, certo? Esses são os escudos defletores. Muito bem, campos de forças energéticos. É isso aí. Então aqui tá de novo a nave, né? Agora a gente já tá vendo ele com outro olhar. A gente já passou pelas docas que estão ali embaixo, certo? Então aí voltando aqui, ó, a gente viu as docas, elas estão aqui, certo? A gente viu a ponte de comando, ela tá aqui, certo? Então é bem interessante isso. É isso aí, é isso aí. A gente vai ter então a parte dos fótons, torpedos, as partes de lançamento tá logo aqui embaixo, entende? Então é aqui de onde sai, né? Então a gente tá vendo como que funciona isso. Isso é muito legal, muito bacana mesmo. Beleza, muito bem. Então vamos continuar. Aqui, ó, mais um aqui. Vamos ver a tela. Essa aqui é uma tela da nave atracada, certo? Da nave atracada ali, onde tá ainda fazendo suas manutenções, estaleiro, vamos dizer assim, ok? Aqui então a gente entra então na parte onde a gente vê como que a nave estava antes da reestruturação, da reconfiguração. Porque ela passou por uma reconfiguração e aí tem pequenas mudanças, mas é legal você ver as pequenas mudanças. Essa aqui é a nave original, o desenho da nave original, né? É a nave original, lembrando que essa é a primeira nave Enterprise que a série apresentou para nós. Hoje a gente sabe que essa não é a primeira nave Enterprise. A primeira nave Enterprise seria a da série Enterprise, né? Mas isso a gente vai falar depois, porque essa série Enterprise, ela foi lançada no ano 2000. E a gente tá falando ainda de coisas que foram lançadas no ano de 1969, entendeu? Então, é isso aí. Isso aqui, essa imagem foi criada então em 69, criando então a nave Enterprise, o USS Enterprise NCC 1701. Beleza. Aqui, o que a gente tem aqui que dá pra falar? Aqui não muda nada. Aqui a parte olhando por cima da nave, né? A gente olhou de lado, agora estamos olhando por cima. Nessa parte então tem aqui a ponte de comando, né? Aqui tá a ponte de comando. Belezinha, sem problema nenhum, tá aqui. O nome da nave tá aqui direitinho, bonitinho, ó, NCC. Você pode ver o nome da nave, ó, USS Enterprise. Isso aqui ainda aparece, na primeira versão isso ainda aparece, beleza? Aqui você tem um disco, né, com ângulo, né, tranquilo aqui, beleza? Aqui tem as nacelles, ó, aqui é a parte das, eu diria as turbinas, turbinas de dobra, vamos dizer assim, né? É isso aqui mesmo, né? Beleza, aí você tem... Beleza, e aqui essa é a forma que ele tem. Você vai ver que vai ter uma pequena mudança quando houve uma reconfiguração. Porque é o seguinte, ó, a gente mostrou aqui, ó, nessa parte aqui, nessa tela, a gente mostra que ele tá no estaleiro perto da Terra aqui, que a gente consegue ver isso no primeiro filme. Quando a gente vê na série Star Trek, durante a primeira série inteira, né, os 3 anos de série, você não vê a nave parando para fazer manutenção. Eles vão que vão, não param, estão sempre em missão e beleza. Só que quando chega
no filme, o filme tem, no começo do filme, mostra eles parados, fazendo manutenção, melhorando a nave como um todo. E nessa melhoria, eles criam, então, algumas coisas lá e até melhoram, por exemplo, a forma, o desenho da turbina e tudo mais. Por isso que a gente está mostrando aqui o que aconteceu de mudança. Olha a diferença básica que a gente tem aqui, que eu vejo, né? A diferença básica que a gente vê, e você vai ver claramente nos desenhos que a gente vai mostrar, está basicamente nas turbinas. Na forma das turbinas, ó. Eles estão diferentes, né? Claro, a configuração, o desenho da ponte de comando também mudou. Entende? Ela foi totalmente reformulada, tá vendo? Essa parte, por exemplo, olha como tá diferente isso aqui, ó. Essa parte aqui, e agora, olhando pra cá, ó, como tá diferente isso aqui, ó. Tá bem diferente. Mas ficou bem mais tecnológico, né? Com curvas mais acentuadas, tal, né? Menos brinquedo, né? Porque a primeira aqui parece mais brinquedo, vai. Beleza? Então é isso. Então teve essas mudanças basicamente, né? Os defletores aqui têm ângulos diferentes, né? Eles aumentaram o tamanho de cada deck, de cada andar. E como eles aumentaram o tamanho de cada andar, aí fez com que a nave tivesse mais espaço. Aí, note que aqui também eles tiraram o nome Enterprise, ó, eles não tem mais o nome aqui, tava, né? Vamos ver aqui de novo, ó. Eles tiraram o nome Enterprise que tinha, aqui, ó, tinha o nome Enterprise. E agora não tem mais, beleza? Mas é tudo a mesma coisa, continua sendo a NCC 1701, são, né, manutenções, né, reconfigurações, né, da nave, né? E só para melhorar e deixar ela mais forte, chegando a dobras maiores, né? Porque o sonho sempre é avançar em dobras maiores. Agora, beleza? Vamos ver aqui. Vamos agora dar uma olhada como já olhando ela de lado e ver de novo de tudo que a gente falou aqui hoje, por exemplo. Você pode ver, por exemplo, essas janelinhas que tem aí, ó. Olha a visão dela de lado, né? De lado. Esse aqui já é a visão do filme. Do filme que já tinha passado pela reconfiguração. Note que aquele lado vermelho, aquela bolota vermelha que tinha na nacelle aqui, ó. Cadê? Não tem. Essa aqui ela já passou pela reconfiguração. Ela não tem aquela bolota vermelha. Então, ou seja, aqui ela já teve aquela reconfiguração. Você vai falar, pô, é outra nave? Não, é a mesma nave melhorada, né? Com melhorias, beleza? Aqui é aquela parte do filme que eles estão bem naquele momento onde eles estão para entrar, para descobrir, né, que tipo de ameaça é essa que tá acontecendo. Esse filme é muito bom, mas é aquele filme que, né, alguns acham bom demais, outros acham ruim demais. Mas enfim, a gente falou então da nave estelar, na nave estelar Enterprise, a primeira que aparece com o Capitão Kirk. E no próximo capítulo de Academia Star Trek, A Procura de Spock, o terceiro filme.